Vamos então entender um pouquinho do conceito sistêmico que existe por trás do dinheiro. As leis sistêmicas é aquilo que rege, que nos dá um amparado para a nossa vida. Aonde há algum desequilíbrio, algum sintoma, alguma dificuldade, lá está uma grande oportunidade para a gente olhar para dentro, para a gente se curar e poder evoluir em vários aspectos, tanto os materiais quanto os emocionais e espirituais. Hoje você, ainda peguei uma parecidinha comigo. Hoje você está aqui, a sua fonte criadora de vida. Você é aquela responsável por fazer dinheiro, não mais ficar esperando a vida te dar dinheiro. Você, numa postura adulta, você faz o seu dinheiro através de diversas formas. Mas quando há algum tipo de sintoma, dificuldade com o dinheiro, é porque existe primeiro uma dificuldade aqui com você. E entender a sua dificuldade é o que vai te possibilitar reparar para então conseguir cada vez mais ter mais prosperidade financeira, uma mentalidade diferente, sem crenças, sem bloqueios e atraindo mais abundância para a sua vida. Nas leis sistêmicas nós temos 3 que são as que regem nossa vida, que são aquelas que a cada desequilíbrio uma consequência. E a questão financeira ela pode estar ligada a uma ou até as 3 de uma única vez. A primeira delas é a lei do pertencimento. Todos pertencem. Todos têm o direito de ter o seu lugar no sistema familiar. Que seria o quê? Seu pai, sua mãe te deu a sua vida, os seus avós paternos, os seus avós maternos, se porventura houver outros irmãos vivos ou não, todos têm o direito de pertencer, seja alguém aqui da família do seu pai, um tio que foi excluído por qualquer motivo, ou aqui o pai da avó, enfim, todos que vieram antes de você fazem parte e possuem o direito divino de pertencer. Qualquer tipo de exclusão, consciente ou inconsciente, gera um grande desequilíbrio nesse grande sistema, até que apareça um disposto a romper o ciclo, a olhar para aquela dificuldade que veio em todos eles, para então fazer diferente, com amor e com respeito. Quando eu entendo isso, eu entendo que todos esses que estão aqui foram extremamente necessários para a minha vida hoje existir. Se minha mãe tivesse se relacionado com qualquer outra pessoa, não seria eu aqui hoje. Eu precisei da minha mãe e do meu pai para a Paloma nascer. Você precisou da sua mãe e do seu pai para você nascer. Os seus pais precisaram dos pais dele. E assim a gente consegue perceber como a vida foi passada adiante. E todos têm tamanha importância para que hoje possamos estar aqui. Então, quando eu tenho dentro de mim algum tipo de sentimento em relação a alguma pessoa, no sentido de meu pai me abandonou, foi embora, eu não tive pai, eu não conheci o meu pai, eu era muito pequena, tudo isso importa para a alma, e é a alma que nos conecta com a vida. Então, minha mãe não foi criada pelos pais dela, os pais abandonaram, ela foi criada por, vou colocar uma bonequinha pequenininha aqui, foi criada por outra família, ela nunca conheceu os pais dela. Há uma exclusão, e toda exclusão mostra uma falta. Pode ser que no seu caso, a sua falta, a sua dificuldade financeira esteja conectada de alma a alguém que é excluído, porque representa a falta. Se falta vida,
se falta alguém que faz parte de quem eu sou hoje, o dinheiro me falta também, como um sintoma para que eu possa incluir essa pessoa no meu coração. Quando eu excluo ou pai ou mãe, eu excluo também uma parte muito grande de mim, porque eu sou a somatória de 50% de um e de 50% do outro. E quando eu faço essa exclusão, eu faço uma exclusão de mim mesmo. E ao excluir uma parte minha, automaticamente, eu perco as habilidades que vêm. Então, por exemplo, se eu excluo esse pai, que representa o masculino, a força de ação, a força de fazer dinheiro, de ter determinação, a força, a energia masculina, se eu excluir isso dentro de mim, eu não consigo fazer o meu dinheiro. Eu sou aquela pessoa que sempre tem muito medo, porque eu ainda busco as minhas necessidades infantis. Eu ainda estou buscando, projetando no trabalho as minhas dores, a necessidade de me sentir amada. E eu não consigo fazer dinheiro dessa forma. Quando eu excluo talvez uma mãe, eu tenho julgamentos em relação à mãe, eu não consigo talvez acessar o meu feminino, que representa a energia do cuidado, do acolhimento, da nutrição. Bert dizia, o sucesso tem a cara da mãe, mas nós vamos acessar lá mais pra frente. A mãe representando esse cuidado, talvez eu não consiga cuidar do meu dinheiro. E por isso que o dinheiro chega e vai embora. Aqui são pequenos exemplos para vocês já irem assimilando a sua história, o seu sintoma. Porque aqui eu falo com várias pessoas, cada um na sua individualidade. Mas apenas vocês vão poder trilhar esse caminho de busca das suas respostas. Aqui eu soltei um pozinho, para que vocês possam pegar aquilo que verdadeiramente faz sentido para você. Então, além do pertencimento, todos pertencem. E é extremamente necessário incluir aqueles que são excluídos, seja de forma consciente ou inconsciente. Porque às vezes pode acontecer dessa mãe aqui ter tido uma perca gestacional e a mãe mesmo não ficou sabendo. Estava muito no início, ela nem se deu conta, não percebeu. Mas a alma sabe. O útero registra, a alma dos irmãos se conectam. Por isso é importante você buscar qual é o seu vazio, qual é a sua falta, para que você não mais fique preenchendo ela de sintomas, de dificuldades e que você possa de fato viver a vida abundante, a vida com prosperidade. Vou guardar aqui para falar o próximo. Então, a lei do pertencimento. Uma outra que temos é a do equilíbrio. E essa, na vida financeira, se você não consegue manter ela bem numa postura adulta, a vida ela vai te bater até você aprender. Porque não existe troca, relação sem troca. Não tem como você querer dinheiro se você não consegue manter equilíbrio de troca. Se você contrata um serviço, você paga por ele. Você quis o curso, você pagou. O adulto, ele sempre vai pagar o preço. Se você está numa postura saudável, madura hoje, você paga o preço. Em todas as áreas da sua vida que você puder imaginar, essa frase, ela reverbera em você. Você paga o preço do desconforto em fazer aquilo que talvez desagrade os seus pais. De seguir uma profissão que é o seu sonho, que é aquilo que você deseja, mas não é o que seus pais queriam, não é o que sua família queria. Mas você paga o preço de desagradar. Eu pago o preço de sair da casa dos meus pais e buscar a vida que eu quero para mim. E não mais ficar ali como uma eterna criança, esperando ainda, esperando, tendo minhas dificuldades. O adulto, ele paga o preço. Então, se você quer algum tipo de resultado na sua vida, você precisa pagar. Não, nem sempre é sobre dinheiro. Às vezes é sobre a troca, é o sustentar a culpa. É eu poder me doar, porque eu preciso entregar o máximo no meu trabalho para que eu seja recompensado. E aí, se a sua mentalidade ainda está vibrando no sentido de eu não vou fazer o máximo no meu trabalho porque ninguém reconhece.
Ou eu não vou fazer o meu melhor em tal lugar porque ninguém vai me pagar mais por isso. É sobre você sempre ser o seu melhor. E se o local que você está não paga compatível, você levanta e você sai desse local. Você busca um local que vai estar de fato te entregando aquilo que você está entregando de volta. Esse aqui vai ser você, porque eu achei ela muito parecida comigo, gente. Esse amarelinho aqui não vai ser uma pessoa, imagine uma troca de dinheiro, uma troca financeira. Então é assim, eu tenho que me doar, eu tenho que me entregar, a troca financeira vem cá e faz. Ela acontece, é inevitável. Eu estou no meu trabalho, eu faço o meu melhor, vem aqui, eu sou recompensado. Eu vou lá, eu faço mais, eu sou recompensado de novo. Aonde há um grande desequilíbrio aqui? Primeiro, quando eu estou num trabalho ainda movido, não ficou loirinha, mas na infância também eu era morena, então tá tudo certo, né, gente? Tô metade morena também. Se no seu trabalho você ainda está buscando carências, dependências emocionais da sua infância, você vai vir aqui e a sua troca nunca vai estar em equilíbrio, porque você vai fazer tudo pela empresa, ocupar todos os cargos ali dentro, vai fazer tudo que te pedem e a empresa vai estar aqui, ó, te pagando. Só que você entrou sabendo, a sua função é X, Y, Z, você recebe X, ok? Ok. Você aceitou isso. Por que depois você foi pegando demandas? Porque a empresa exigiu, é necessário? Ok. Então, se é necessário, eu preciso sentar e alinhar a parte do equilíbrio. Vou falar, olha, o combinado era esse, não está acontecendo, eu preciso de um reajuste. Só que por vezes essa pessoa vai ficar aqui, ela vai se doar inteira, fazer quase tudo lá dentro da empresa. E ela não vai receber proporcional que ela merece pelos esforços dela. Porque ela sabe que está em desequilíbrio, mas ela não consegue sair, ela não consegue expressar, não consegue dizer que não está legal. Ela continua fazendo. Por quê? Inconscientemente ela ainda busca receber outras coisas dentro do trabalho. Não é apenas a troca de dinheiro material. Lembra que dinheiro é energia de vida. Então, quando há esse desequilíbrio, na verdade, o equilíbrio está acontecendo nas trocas emocionais, aonde eu preciso fazer e não sou recompensado. De alguma forma, talvez essa pessoa pode ter feridas tanto de rejeição, de abandono, no sentido de eu me sinto não valorizado, eu me sinto rejeitado, eu sinto que nada que eu faço está bom dentro dessa empresa. Ou ela precisa muito fazer para cuidar, para honrar algum cuidado de algum ancestral dela. Como ela gostaria de ter salvo alguém do sistema dela. Então ela quer salvar aquela empresa, fazer tudo lá dentro. Independente de qual é a dinâmica aqui, a lei do equilíbrio ela acontece. Enquanto você estiver aqui, ó, dentro dessa empresa, dentro do local que você tem a sua fonte de renda e tá vendo esse desequilíbrio onde eu faço muito, Paloma, me entrego, eu faço, mas eu não tenho retorno, o seu retorno ainda é emocional. E seria interessante que você entendesse qual é a sua ferida, para você entender o que você precisa quebrar a partir disso. Ou mesmo quando, por exemplo, a pessoa não consegue cobrar pelo serviço dela. Ela fica com medo de colocar preço, ela faz de graça para todo mundo, vive dando desconto, faz de graça para os amigos, para os parentes. A pessoa pergunta, tem atendimentos que existem uma média no padrão, no valor, alguns a mais, alguns a menos, não é sobre avaliar o preço. Mas sabe, não sei vocês que estão me assistindo, eu principalmente, se eu chego em um lugar, eu peço algum tipo de serviço ou produto e o preço está muito abaixo do que eu imaginava, do que eu estou acostumada a ver, automaticamente eu corro, eu não tenho coragem de comprar. Porque eu sempre vou pensar, isso é ruim, eu não quero. Posso perder chance de ter coisas boas? Posso perder chance. Mas quando eu vejo um preço muito abaixo, me dá até um medo. Percebe como talvez você tenha o seu serviço, seja qual for, vender algum infoproduto, o seu atendimento com qualquer área, e você coloca um preço muito baixo na expectativa de chamar o cliente e você faz com que ele fuja de você. Porque, poxa, eu
Isso vibra de uma escassez tão grande, no sentido de eu tenho tanto medo da falta que eu faço tudo para que alguém venha até mim. Isso vibra uma escassez muito grande, cobrar um preço muito abaixo. Quando eu não sei cobrar alguém, é totalmente sobre as minhas feridas infantis. Então, se você aqui no dar e receber, você foi lá, atendeu uma pessoa, seja como que for no seu trabalho, e não recebeu, existe um imenso desequilíbrio na sua vida. E se você tem esse hábito de fazer as coisas de graça para as pessoas, de sempre estar ali dando desconto para as pessoas, ainda mostra uma grande necessidade de você se sentir amado, de você ser a boazinha da história, a salvadora da história. E isso não tem nada a ver com a sua prosperidade. Não estou dizendo que você deva pensar apenas no dinheiro, mas não dá para você misturar as coisas. Dinheiro é dinheiro. Eu brinco muito, olha, não me peça, brinco com muitas aspas, não me peça de graça a única coisa que eu faço para ganhar meu dinheiro. Eu não tenho como fazer uma pergunta de graça para você no tarô se não for o meu momento separado de fazer isso. Eu não tenho como te atender de forma gratuita se eu não tiver uma vaga, algo destinado a isso. O máximo que eu posso fazer, eu faço, é entregar o meu melhor no atendimento, para que a troca fique equilibrada. Para que você não fique em débito. Você já talvez, principalmente na infância, eu fiz muito isso, de começar cursos gratuitos, curso de inglês que dava na escola, cursos aleatórios. Faça aí um curso, achou na internet. Provavelmente você não começa com a mesma dedicação de um curso que você pagou. Você começa e para, você começa e não leva adiante. Algumas coisas você pode até aproveitar, mas depende de uma determinação muito grande, porque não há um equilíbrio quando faz isso, entende? Por isso é muito importante você saber cobrar o preço justo pelo seu atendimento. E o preço que vai determinar é o seu conhecimento, a transformação que você gera, porque preço é uma coisa, valor é outra. O que você entrega para aquela pessoa é o que você deve colocar na balança ao escolher o preço para cobrar do valor do seu atendimento. Se você ainda não consegue hoje cobrar algo justo, precisamos também aqui, e nós vamos fazer durante esse caminhar, de olhar para as suas feridas que te impedem de alcançar, esse equilíbrio entre você e o dinheiro, você e o dinheiro. Aonde eu me dou, eu faço e recebo. Tem gente que ainda espera da vida isso aqui, que a vida vem e fica te dando dinheiro. Vou até trocar a boneca que eu não consigo nem falar com essa grande. Que a vida te deu dinheiro, mas eu não consigo fazer nada. Eu tenho conhecimento, mas não passo adiante. Eu espero, numa carência infantil muito grande, que as pessoas me amem, que as pessoas venham até mim, ou que as pessoas valorizem e queiram me pagar a mais por isso. A criança só recebe. Ela recebeu a vida, ela só recebe. O adulto ele precisa fazer isso. E o fazer é o que você precisa entender a partir de agora. Que quando você fizer, eu recebo. E aí você é que vai ter que administrar essa sua vida, o que é o seu fazer. Poxa, eu tenho um trabalho, eu trabalho autônomo, eu trabalho numa empresa, o que eu preciso fazer? Qual é o meu servir, qual é o meu propósito? Quando eu faço isso, o dinheiro vem. Eu faço ainda mais, o dinheiro vem. Quando eu agrego o que eu sei, de alguma forma, para ajudar o outro, a vida me retribui. Não espere que a vida te retribua talvez naquele exato momento. Falando de dinheiro, sim. Mas você já teve a experiência de, por exemplo, fazer uma doação? Seja pegar uma moeda e dar para algum morador de rua, alguém no semáforo, doar uma caixa de leite, fazer qualquer tipo de doação para alguém que precise. Se você fez isso, você entendeu que ali naquele momento você deu o que você tinha para dar. Seja uma palavra amiga, nem sempre é só sobre bens materiais. Às vezes eu estou direcionando mais aos bens materiais, porque é um pouco mais o objetivo desse curso. Mas você foi lá e se doou para a vida. Você levou uma palavra de conforto que ajudou muito alguém. Você foi lá, você fez uma doação de um alimento para quem estava com fome. E você não vai receber nada em troca, no máximo um elogio, uma obrigada, uma sensação interna. Você não vai ter uma troca de quem estava precisando naquele momento financeira nesse sentido.
Mas você pode ter certeza que daqui a pouco, não demora muito pra frente, a vida te retribui de alguma maneira. Se você foi lá e fez uma doação, sei lá, comprou uma cesta básica, ainda que, poxa, eu não recebo tão bem, mas eu gostaria de doar de coração, perceba como acontece alguma coisa e volta para a sua vida. E normalmente volta não multiplicado ou triplicado, mas numa proporção maior. Sempre que você doa, você recebe. A vida trata de manter esse equilíbrio em todas as formas. Se hoje você ajudou alguém com uma palavra que precisava muito, quando você está mal, alguém vai lá e fala alguma coisa para você. A vida é isso. A vida se encarrega da lei do equilíbrio. Então, perceba o que você está entregando, sobre o que você sabe, sobre o seu propósito de alma. Quando você faz com propósito, a vida mesmo vai te retribuindo. Bom, falamos então da lei do equilíbrio, a do pertencimento, tem a da hierarquia. Essa mesmo. Essa gera um pouquinho de impasse na vida da pessoa, principalmente no quesito financeiro. Por quê? Você é a somatória de 50% do pai, 50% da mãe. Na lei da hierarquia, por qualquer motivo que você saia do seu lugar de força, você, com muitas aspas que eu vou dizer, deixa de existir. Por quê? O fluxo da vida é aqui, ó, pra frente. Tiveram os avós, os pais e eu. O fluxo da vida é pra frente. A vida te impulsiona a seguir adiante. Só que tem gente que vive presa ao passado. Tem gente que ao nascer, por qualquer emaranhado que tivesse acontecendo aqui antes, se porventura você se coloca em algum lugar que não é o seu, a vida vai te trazer sintomas, principalmente no quesito financeiro. Então, se por exemplo você quer ocupar um lugar aqui que seja do pai, o seu que era para ser aqui fica vazio e você não consegue prosperar. Seja aqui no lugar de alguma avó, de querer cuidar da mãe, qualquer postura na vida que você exerça, que não seja tomar a sua vida, seu lugar de força, você dificilmente consegue prosperar, porque você não está aqui no seu lugar de viver a sua vida. Então, se chega... Vou colocar um maior assim. Nossa, calma, gente, não vou nem pegar mais. Então, qualquer coisa que chegue na vida para você, de resultados, de conquista, de trabalho, de oportunidade, financeiro, tudo aquilo que chega, você nunca está aqui para receber, porque a sua alma ainda está presa e vinculada à hierarquia, presa a um outro local que não é o seu. Então, quando chega, você não está aqui. Já quando você faz esse caminho de cura, de falar, não, vou me romper os ciclos, vou deixar para trás aquilo que não é meu, não vou pegar para mim aquilo que não é meu, vou tomar a minha vida e vivê-la daqui. Você consegue dar as mãos para tudo aquilo que chega na vida para você. E aí sim você consegue prosperar. E aí sim você consegue restabelecer essa lei do equilíbrio, da hierarquia. Por exemplo, no trabalho, vou dar um exemplo aqui com mãe, porque eu ainda falei do pai, agora eu vou falar da mãe. Se você tem algum tipo de dinâmica com a mãe, das várias que podem existir, que não vou ficar aqui mencionando nesse curso, as várias dinâmicas. Mas se você precisou ocupar o lugar da sua mãe, por julgamento, por precisar dar conta antes da hora, quando você vem para esse local, você vai para o seu trabalho aqui, você já vai para o trabalho na postura não da mulher que vai ali servir com o seu propósito e ser remunerada, mas você vai na sua postura de mãe e você já chega na empresa de uma forma totalmente inconsciente, mas energética, de mãe daquele local. Então eu sou a salvadora, eu quero cuidar de todo mundo lá dentro, eu sou aquela que todo mundo quando precisa de alguma coisa vem até mim, eu sou a que cuida de tudo para que tudo ande bem lá dentro. Mas nessa postura eu não estou lá servindo a empresa com aquilo que eu deveria. Eu ainda estou preso às dores que eu carrego da minha mãe. E a vida vai começar a trazer o desconforto aqui do financeiro
dos caminhos, das coisas chegando, para que eu olhe para a minha ferida que eu carrego em relação à minha mãe. Então, a minha necessidade, às vezes, de estar na empresa, poxa, eu me sobrecarrego, eu faço tudo dentro daquela empresa. Aquela empresa não anda sem mim. E eu me sinto exausta. Às vezes eu até recebo bem, mas eu me sinto extremamente exausta. Por quê? O meu servir, o meu fazer é muito motivado na minha dependência de me sentir amado, de mostrar que eu estou cuidando, que eu faço melhor que a minha mãe, de receber uma atenção, um carinho, um afeto, do que necessariamente de entregar o meu serviço, o que eu faço. Então, enquanto essa mãe não tem esse lugar dela aqui na hierarquia e eu preciso ocupar o lugar dela, eu vou para a vida na postura de mãe. Isso aqui em todas as áreas. Eu sempre vou ser a amiga que cuida de todo mundo, que está sempre preocupada, cuidando. Eu vou para a empresa, eu me sobrecarrego querendo dar conta de tudo. Eu vou para os relacionamentos, sempre atraindo pessoas imaturas para que eu seja a mãe, porque eu estou presa a uma dinâmica com a minha mãe. E a vida vai te trazer muitos desconfortos até você olhar, até você ver o que em você precisa ser curado e evoluir. Percebe como a lei da hierarquia pode acontecer o tempo todo em todas as áreas? E ela exige uma certa atenção, porque quando você ocupa aqui o seu lugar, verdadeiramente de força, como Bert dizia, ele é difícil porque você perde a sua importância. Se antes eu estava aqui numa postura de mãe, acabei de guardar, já peguei, numa postura de mãe, e aí agora eu vejo que no trabalho eu sou amada, as pessoas me veem como aquele olhar de mãe, de que eu estou cuidando, e eu preciso sair desse lugar de mãe para ocupar o meu lugar, eu sinto inconscientemente que eu perdi a importância. E é essa ruptura que dói, que o adulto precisa pagar o preço, para que eu esteja na minha vida, na minha postura de força, fazendo o meu servir, para que a vida me retribua de maneira abundante e proporcional. Essas são as 3 leis sistêmicas aplicadas mais voltadas aos campos da finança. Mas entenda, o dinheiro é a consequência. E se você identifica no dinheiro, como eu mencionei aqui, é porque todas as outras áreas da sua vida também são afetadas por essas dinâmicas. E o dinheiro está sendo apenas a pontinha do iceberg que a vida quer te mostrar. E que hoje você se permite dar o passo para de fato buscar a sua cura interna.